favor, amigos. Estão passando a palavra ao Brás. Companheiros, boa noite. Nós hoje vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os seus itens 27 a 31, foi de onde nós tiramos o estudo de hoje. Quando nós pronunciamos a palavra karma, todos nós sabemos exatamente do que se trata. Mas quando da feitura do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores não utilizaram essa palavra para definir a mesma coisa. Eles usavam a palavra justiça divina e justiça das aflições. Entretanto, na literatura espírita, também para dizer a mesma coisa, nós temos as expressões lei de causa e efeito, lei de retorno e lei de ação e reação. Expressão essa que André Luiz utiliza e, inclusive, escreveu um livro com esse título, Ação e Reação, que foi o tema da palestra de domingo aqui no nosso centro. Nesse livro de André Luiz, Ação e Reação, tem um prefácio, e esse prefácio é escrito por Emmanuel. Vamos ver então o que o Emmanuel diz. Então diz o nosso amigo Emmanuel. Von Litz, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente, o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre a teoria do direito penal, de vez que, nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é natural ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. A gente vê aqui, por essas palavras de Von Litz, que ele está falando da justiça dos homens de modo geral. E nesse livro, então, Ação e Reação, que é esse livro aqui, André Luiz dá uma conotação de justiça bem mais ampla. Ele aqui trata da justiça divina, que evidentemente é bem mais ampla. E dentro dessa justiça divina, dentro do livro Ação e Reação, nós vamos então encontrar na prática o significado dessa lei de ação e reação. Isso significa que tudo que fizermos de ruim numa encarnação, nós estamos praticando uma ação ruim. E que em encarnações futuras, certamente teremos a reação desse ato, a reação dessa atitude. Ou seja, tudo de mal que nós fizermos aos outros, em reencarnações futuras, sofreremos as mesmas coisas de um modo geral. Vamos ver o que disse Jesus no Sermão da Montanha em relação a isso. O mestre disse assim: ai de vós que estáis saciados, pois que vireis a ter fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis,
Está em Lucas, capítulo 6, versículo 25. Essas palavras de Jesus, elas são dirigidas àquelas pessoas que ignoram totalmente os maus que causam aos outros. São pessoas que não têm nenhum sentimento de remorso por qualquer delito que cometam em prejuízo de terceiro. Eles têm verdadeiro desprezo pela figura humana. Para esse tipo de gente que sacrifica tudo em nome do orgulho, em nome da ambição, em nome da ganância, para eles o ser humano não tem valor nenhum. Eles estão querendo satisfazer a sua própria ambição, o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho. Então são para esse tipo de pessoas que essas palavras de Jesus servem. Porque essas pessoas, elas já estão saciadas e riem das suas aparentes vitórias. É muito comum, até mesmo nos crimes comuns de assalto, assassinato, alguns de nós já vimos na televisão os criminosos serem presos depois, comemorando em festa o que fizeram. Então, a essas pessoas, independente da categoria social que ocupem, é que Jesus dirige essas palavras. Então, essas pessoas estão saciadas e rindo das suas aparentes conquistas. E disse Jesus: ai deles, porque em encarnações futuras, com certeza, eles conviverão irremediavelmente com grandes males das mais diversas naturezas e muitas vezes com grandes deformações físicas, com grandes aleijões, igual veremos mais adiante. Se todas as religiões do mundo, nas palavras de Leon Denis, se todas as religiões ensinassem os princípios da reencarnação com as suas consequências, muitos religiosos não cometeriam crimes que às vezes cometem. Segundo Leon Denis, se todos os colégios do mundo ensinassem a filosofia espírita, o mundo estaria bem mais adiantado. Bem, então, como podemos ver, todos nós sofreremos a reação de qualquer ação má que tenhamos cometido em uma determinada encarnação. E esse livro, Ação e Reação, é um livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele mostra inúmeros fatos dessa natureza. E todos os fatos narrados nesse livro são verídicos. A única coisa de ficção que tem são os nomes dos personagens, que por uma razão óbvia, o André Luiz não ia citar os nomes, mas todas as ocorrências aqui são verídicas, são coisas que de fato ocorreram. Vamos ver como é que funciona a justiça divina. Vamos imaginar agora uma pessoa, vamos chamar de fulano de tal. Aí o fulano de tal, numa determinada encarnação, comete as mais diversas atrocidades, ignorando qualquer consequência das suas atitudes, dos seus atos. A ambição, o egoísmo, o orgulho leva então o fulano de tal a passar por cima de tudo e de todos,
para conseguir os seus objetivos. E, muitas das vezes, ele, de fato, os consegue. Independente do dano que causa a terceiros. Vamos imaginar, então, que o fulano de tal desencarna. Sem, nesta encarnação, aparentemente, ter sofrido nenhuma consequência dos seus atos. Cometeu aqueles delitos todos de ordem moral e desencarna, aparentemente, numa boa, tranquilo. Nada lhe aconteceu nessa encarnação. Porém, em encarnações futuras, ele terá que responder por essas ações cometidas nessa encarnação e que aparentemente não houve nenhum tipo de punição. Mas a punição certamente virá em outra encarnação. E ele certamente retornará em condições, às vezes, de grande miséria, às vezes de grandes deformações físicas, às vezes com severas idiotias, idiota pleno, em função de crimes cometidos em encarnações anteriores. Ou seja, tudo que ele, na encarnação ele quis fazer, ele fez. Ele fazia o que queria em encarnação passada. O que queria, ele fazia. Nessa outra encarnação, ele não faz nem o que é necessário fazer, porque não pode. Então é assim que funciona a lei de ação e reação. Então este indivíduo está dentro daquilo que Jesus falava. Ai de vós que rides, porque chorareis. E ele está chorando, porque riu da figura humana em encarnações passadas, ou seja, ele sofre. É assim que funciona a lei de ação e reação. Para cada ação nossa, haverá uma reação. Se for uma ação benéfica, haverá uma reação salutar. Se for uma ação má, malévola, haverá uma reação com a mesma intensidade de vibração. Neste mesmo Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que sofrem com grande intensidade, Jesus disse que serão consolados. E está dentro, ao mesmo tempo, daquilo que ocorreu com fulano de tal. Não é isso? Então, o fulano de tal, naquela encarnação anterior, incorreu naquilo que o Cristo disse. Ria, desprezava. Ele vem e sofre. E Jesus diz: bem-aventurado vós que sofreis, porque serás compensado. Ora, ele está resgatando, na encarnação a que nos referimos, aos seus delitos das encarnações passadas. Ele está saldando o seu débito. Ele está quitando o seu débito. Isso em si só já é um consolo. Então vejam que a mesma pessoa está inserida nisso que Jesus falou, nos dois extremos. Quando ele, numa encarnação, abusou, ele ria da desgraça que ele mesmo causava. Então Jesus diz, avisa, chorareis. E na encarnação em que ele chora, Jesus lhe dá uma outra consolação. Por quê? Porque ele está resgatando os seus débitos, está quitando as suas dívidas. O que ocorre, no entanto, é que muitos de nós, ao estarmos resgatando ou quitando dívidas anteriores, contraímos novas dívidas, incorremos em novos erros de ordem moral.
E a gente fica então num círculo vicioso de saldar uma dívida e arranjar outra. Daí a gente ter tantas encarnações. Por isso é que às vezes algumas pessoas nascem totalmente impossibilitadas de praticar qualquer ação. Porque às vezes já está no limite. Então Deus lhe imobiliza. Da mesma forma que um louco alucinado é colocado na cadeira de na camisa de força, para não fazer nada, porque está alucinado. É a mesma coisa. Então Deus entende que talvez seja melhor deixá-lo aprisionado no próprio corpo, porque não adianta. É um círculo vicioso. Vai incorrer em novas faltas. Uma vez eu estava no asilo Vicente Moretti, lá em Bangu, e aí eu peguei um daqueles enfermos que ficam lá, botei no colo e levei na janela. A enfermaria lá, as janelas são exatamente iguais a essa assim. É um lugar grande, com essas janelas exatamente assim de vidro. Aí eu peguei um daqueles enfermos, botei assim no colo, com a cabeça para lá, e fui para a janela, para ele olhar a rua. Porque eles ficam ali a semana inteira, no leito. Eles não saem do leito. Então, quando vai alguém e os pega no colo assim para ver a rua, eles ficam contentes. Então, eu estava com ele no colo, ele olhando a rua, e eu então percebi que o corpo dele estava tremendo. Naquele momento, eu entendi que aquele tremor dele era uma manifestação de alegria, porque ele estava vendo a rua, os carros passar. Aí eu entendi isso, eu senti que era isso, que por isso que ele estava tremendo. Sacudia assim. Aí eu comecei a rir, achei aquilo engraçado. Aí uma senhora falou para mim assim, eu não sei como que o senhor consegue rir num ambiente desse. Aí eu disse para ela, minha senhora, todos nós que estamos aqui deveríamos rir, sorrir, porque os companheiros que estão aqui já estão em condição de quitar as suas dívidas. Eles estão pagando, estão com crédito. A gente deve chorar por aqueles que não têm condição ainda de estarem aqui. E é assim que funciona a lei de ação e reação. Qual é a vantagem de uma pessoa ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos deitado num berço, desde que nasce? E alguns nem se mexem, estão na mesma posição há 40 anos. Imagine como que fica a cabeça de uma pessoa na mesma posição há 40 anos. A vantagem que o espírito deles tem é que depois da gente ficar 30, 40, 50 anos dependendo dos outros, nós aprendemos a valorizar a figura humana. Aí está o grande benefício da imobilidade. Depois de tantos anos, o espírito passa a valorizar a figura humana. Nunca é demais a gente lembrar, uma vez que estudamos a doutrina, que toda a expiação é, ao mesmo tempo, uma prova. Toda expiação é, ao mesmo tempo, uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Porque o espírito pode pedir provas sem ter nenhum débito em relação àquela prova. Então, nem toda prova é expiação. Mas toda expiação é, no fundo, uma prova. Nós temos muita dificuldade, várias pessoas já me perguntaram isso, eu acredito que a vocês também, a dificuldade que a gente tem em discernir prova de expiação. Muita gente já me perguntou isso. Aí, uma maneira assim mais fácil da gente tentar
ver a diferença, para a gente descobrir a diferença entre prova e expiação, é a gente lembrar que a expiação se refere ao passado e a prova se refere ao futuro. Ou seja, o meu futuro vai depender de como eu vivenciar a prova. Então, é uma boa forma de discernir. É a gente analisar isso. A expiação se refere ao passado. E a prova está voltada para o futuro. Porque eu vou sofrer a consequência no futuro de como eu me portei diante dessa citada prova. Tá? Uma outra coisa que caracteriza também a expiação é a revolta e a inconformidade de quem a sofre. Geralmente, a expiação, a pessoa não se conforma, se revolta. Na prova, as pessoas aceitam com mais resignação. Também é uma forma de observar. Não é isso? Bem, a gente está observando, então, que a doutrina espírita explica de forma bem simples qual é o mecanismo da ação e da reação em relação aos nossos procedimentos. Uma vez que eu conheço esse mecanismo da ação e da reação, da causa, do efeito, da lei do retorno, e uma vez que eu compreendo esse mecanismo, como que eu devo proceder diante do sofrimento dos outros? Será que eu devia falar assim, ele está sofrendo porque em encarnações passadas fez alguém sofrer isso? Além do mais, Jesus disse que ele vai ser consolado. Se eu ajudar, na verdade, eu vou estar atrapalhando os desígnios de Deus. Deixa o homem sofrer. Será que nós devemos pensar assim? Evidentemente que não. Alguém conhece a natureza espiritual de alguém mais do que Jesus conheceu? E, no entanto, Jesus nunca se recusou a ajudar a qualquer pessoa. Ele ajudava a todos. E justamente por conhecer a natureza espiritual de todos que ele ajudava, é que ele falava, olha, vai e não faça mais isso. Veja como ele conhecia. Então, por mais que conheçamos o mecanismo da justiça divina, devemos usar isso em benefício e em prol do semelhante. Jamais nos escondermos atrás deste conhecimento para justificar uma inércia, uma preguiça ou uma má vontade no servir a quem precisa. Nós temos a necessidade cristã e a obrigação. Mesmo quando a gente está sofrendo, se pudermos, devemos ajudar. Nós podemos citar como exemplos Jerônimo Mendonça, e mais próximo de nós podemos citar o senhor Hércules, aqui da colônia de Curupati, aqui do Hospital dos Leprosos. A maioria dos espíritas do Rio de Janeiro conheceram o seu Hércules. Um homem que, apesar de suas deformações, suas deficiências e suas limitações, se esforçava por ajudar os outros enfermos, de todas as maneiras possíveis. Então, mesmo a gente estando sofrendo, se tivermos condição, se puder, devemos ajudar as pessoas. E aquelas pessoas que estão em grande sofrimento, será sem esperança de cura, em grande sofrimento, sem esperança de cura, será que eu devo praticar
a chamada eutanásia, ou morte piedosa, como alguns falam? Claro que não. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, ainda que seja um moribundo, que a gente vê que não tem condição de sobrevivência. Não temos esse direito. Quem sabe se na última hora Deus não diz ao sofrimento, basta, e a pessoa volta à vida, aquele que alguém já julgava morto. E isso acontece aos montões. Então nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Então não podemos, não devemos tirar a vida de uma pessoa a título de piedade para que a pessoa pare de sofrer. Só Deus sabe o momento de levar a alma daquela pessoa. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, havia uma moça na Itália que estava vivendo uma vida vegetal há 20 anos. Havia 20 anos que ela era mantida com aparelhos. Tudo dela era artificial. A família então entrou na justiça italiana pedindo autorização para desligar os aparelhos, para que a moça pudesse descansar e a família, que já não tinha mais como tirar recursos para manter a moça. A justiça então autorizou que se desligassem as máquinas para que ela morresse. Quando os médicos desligaram a última máquina, ela simplesmente abriu os olhos e mostrou que estava mais viva do que nunca. Então vejam o risco que é a prática da eutanásia. E uma outra questão de suma importância. Muitas pessoas que estão para morrer mesmo, às vezes têm uma súbita e inesperada melhora. Retorna à razão de uma forma surpreendente. Esse acréscimo de misericórdia tem uma razão de ser. Muitas vezes, naqueles momentos em que a pessoa recobra a razão e reflete sobre a sua própria existência, se arrepende de atos que cometeu. E às vezes tem a oportunidade de pedir perdão a alguém que tenha de fato ofendido de forma grave. Essa mudança de postura mental, de arrependimento, de pedir desculpa, faz uma diferença enorme para o espírito quando ele chega na erraticidade. Então, aquele que consegue se arrepender, ainda encarnado, e o ser que está lá para morrer ainda está encarnado, e Deus lhe dá esse acréscimo de misericórdia, para que ele recobre o sentido e surpreende a todos, é para isso. Para que ele tenha mais uma oportunidade de reflexão. Então vejam, que com a prática da eutanásia, você não permite nem isso. Quer dizer, você não permite nem que Deus possa dar essa oportunidade ao nosso companheiro. Está unicamente na mão de Deus levar a alma de qualquer um de nós. Por mais que a pessoa esteja em sofrimento, o que nós devemos é pedir a Deus forças para suportar ver, para suportar conviver. Isso sim. Mas jamais provocar a morte de alguém, por mais piedosa que possa parecer. Se uma pessoa está totalmente desgostosa da vida, em função da sua prova ou expiação, e deliberadamente procura uma forma de morrer, será que essa pessoa está cometendo suicídio? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 29, que é o tema do nosso estudo, o Espírito São Luís
dá um exemplo, uma explicação muito boa a esse respeito. Então ele fala das pessoas que são desgostosas da própria vida e procuram ser morta por alguém, mas procura mostrar que a sua morte foi assim uma coisa útil. Então ele busca a morte numa situação colorida de utilidade e todos vão ficar até penalizados. Poxa, fulano fez isso e ainda morreu. Se ele tiver procurado aquilo de forma deliberada, com a vontade e o desejo de ser morto, ainda que aquela atitude seja colorida pela aparência da utilidade, a intenção dele de morrer caracteriza o suicídio de conformidade com o Espírito São Luís. Então, esta vontade, esse desejo, tira todo o mérito do ato perante Deus. Porque Deus sabe qual é a intenção dele, embora nós possamos até erguer uma estátua para ele. Neste caso da busca deliberada da morte, de conformidade com o Espírito São Luís, é suicídio. E aquela pessoa que se expõe a um perigo, sabendo de antemão que existe grande probabilidade de morrer, mas para salvar, ajudar alguém, se expõe àquele risco. Eu mesmo vivi uma situação dessa. Uma vez eu salvei uma moça de afogamento lá em Copacabana, na praia. Naquele tempo, evidentemente que eu era jovem, né? Às vezes... Está vendo como são as coisas? Pode não parecer, mas eu queria avisar a todos vocês que eu já fui bebê, já fui criancinha, eu mamava, trocava... Eu já fui também. Não parece, mas já fui. Então, naquele tempo, eu ainda era jovem, né? Eu até ia muito à praia com a minha namorada, que hoje está aqui no coral cantando, é a Graça. E eu, na época, eu fazia atividades físicas na ACM, lá na Lapa. E eu nadava direto na piscina 2 horas. Então, eu tinha um preparo físico muito bom mesmo. Aí, quando eu ia à praia com a Graça... Aí eu nadava para muito além da arrebentação. Ia lá mesmo, para o mar mesmo. Então ela falava que só via um pontinho preto na água. Aí ela sabia que era eu. Por quê? Primeiro porque ela via que eu estava nadando naquela direção. E segundo, que naquela época eu ainda tinha cabelo. Então, lá aquele negócio preto lá era meu cabelo, minha cabeça que estava aparecendo. Eu acho que hoje, se eu fosse fazer isso, ela não ia me ver mais. Eu ia desaparecer, né? Ela ia dizer, graças a Deus, desencarnou, até que enfim, é provável isso. Bem, mas o fato, minha gente, mas e se acontecesse de eu ter morrido? Vamos supor que eu não tivesse o preparo físico, que eu não tivesse o preparo físico que tinha, e esgotasse as minhas forças e eu morresse afogado. Teria sido suicídio? Claro que não. Porque não era essa a minha intenção. Então, quando a pessoa se expõe a um perigo de fato, um risco de fato, com a possibilidade de perder a vida, porém, se não tem a intenção de perder a vida, não é suicídio. Não é isso? Então nós temos que ter sempre em mente, existem algumas atividades, até esportiva, e tem algumas pessoas que são muito rigorosas no julgamento. E quando acontece da pessoa morrer na prática daquele esporte, costuma classificar de suicídio indireto. Pessoalmente, a mim parece um certo rigor, porque conforme São Luís está dizendo, o que caracteriza o suicídio é a intenção. Ora, às vezes aquele desportista
vai praticar o seu esporte, faz até uma prece, pedindo a Deus proteção. Não é isso? Um bombeiro que entra no meio das chamas para salvar alguém. Então, esse negócio de suicídio indireto, nesse aspecto, me parece um pouco de exagero. Nem tudo é um suicídio indireto. No livro Vivendo o Evangelho, André Luiz estudou este capítulo que nós estamos estudando aqui hoje, capítulo 5. Então, neste livro Vivendo o Evangelho, André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduí Filho, analisa este capítulo que nós acabamos de ver. E ele então tece alguns comentários. Eu então vou ler esses comentários aqui, que para nós é um verdadeiro guia de comportamento, um verdadeiro guia de procedimento, para que possamos alcançar alguma evolução. Na leitura hoje da página inicial, que o Henrique fez, de Paulo de Tarso, ele falou da necessidade do nosso próprio esforço para mudar. Realmente, nós temos que fazer algum esforço. Domar as outras pessoas é mais fácil do que domar o nosso próprio espírito. Porque nós temos ainda aquela natureza animal que tem uma força enorme sobre a nossa estrutura. Então, vencer as nossas deficiências é muito difícil. Ele falou da conversão de Paulo de Tarso. Efetivamente, o que Paulo de Tarso sofreu foi conversão. Ele se tornou converso, no sentido de conversão ao Cristo. Alguns de nós não somos conversos, somos convertidos ao Evangelho. Mas o ideal é que nós nos tornássemos conversos. E para ajudar, então, o André Luiz, ao analisar este capítulo do nosso estudo de hoje, faz o seguinte comentário. Eu vou ler os comentários dele. Diz o André Luiz: o romeiro faz longo trajeto, cobre-se de ferimento, mas você não lhe corta os pés, anima-o a continuar o caminho. O corpo agonizante é a travessia para a dimensão espiritual. Alivie com o recurso possível o desconforto do irmão que se despede da romagem terrena, mas não alegue compaixão para lhe abreviar a vida, pois quem age assim, na verdade, desconhece a misericórdia de Deus, recua diante da aflição alheia, e mais do que amor ao próximo, o que tem é amor a si mesmo. Diz ainda André Luiz: a vida é campo de batalha, onde muitos combatentes agem com intenção suicida. Não há dúvida de que a experiência no corpo físico é luta constante, mas não use esse campo de batalha para agredir a própria vida. Se a intenção é o bem do próximo, não se amedronte diante do perigo. Na seara do Evangelho, o maior perigo não é o mal que o cerca, mas o bem que você deixa de fazer. O exemplo espalha o perfume da resignação com que você vive. Em qualquer circunstância, seu exemplo de resignação será luz nos corações aflitos que lhe partilham a jornada.
No livro Ação e Reação, que é o livro que nós comentamos no início, no seu capítulo 8, intitulado Preparativos para o Retorno, André Luiz nos demonstra, de uma forma bem vasta, uma das técnicas usadas pelos obsessores. Capítulo 8 do livro Ação e Reação. Então, ele nos esclarece uma das técnicas usadas pelos obsessores. E lá nós vamos ver a importância do que André Luiz chama de reflexo mental. Porque é através do nosso reflexo mental que os obsessores, eu não digo através, mas em função do nosso reflexo mental, é que os obsessores têm acesso à nossa mente para nos obsidiar. Então é muito importante nós sabermos, estudarmos esse capítulo, como prevenção, para podermos de uma forma mais consciente obedecer aquele preceito de Jesus, quando ele diz: olhai, orai e vigiai. Orai e vigiai. Então André Luiz nos dá uma forma prática, objetiva, de observarmos esse mandamento. Bem, companheiros, então nós estamos vendo no estudo de hoje que a nossa existência atual forçosamente está vinculada à existência anterior que nós tivemos, a nossa encarnação anterior. Muitos dos nossos males têm a ver com a encarnação anterior, como muitas de nossas conquistas também iniciamos na encarnação anterior. E estamos também vendo que a nossa encarnação futura vai depender do que fizermos nessa encarnação. Então, neste livro, Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, o Emmanuel fala uma coisa interessantíssima e muito importante para nós que estudamos a doutrina. O Emmanuel diz: o Espiritismo disciplina a liberdade. Olha o que Emmanuel diz. O Espiritismo disciplina a liberdade. Porque liberdade de fazer qualquer coisa, todos temos. Companheiros, que Deus nos ampare.